Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigas e amigos. Começamos esse programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, trabalhador friburguense. Temos o apoio do Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Bancários, Sindicato da Construção Civil e Sindicato dos Metalúrgicos Nova Friburgo. Já está com a gente aí do CEP, Simpro, Sindicato dos Químicos e outros sindicatos que fazem esse programa para trazer para você, trabalhador friburguense, o que está acontecendo nas categorias e também assuntos de interesse da população e do Estado, do município e do Brasil. É isso aí. Nesse programa, a partir de agora, nós vamos conversar com um professor, historiador, militante do Partido Comunista Brasileiro em Nova Friburgo, no Brasil, né? Companheiro que está aí na luta com a gente há bastante tempo. Não vou te chamar de velho, não. Companheiro Rico, mas conhecido como professor Ricardo Costa, conhecido como Rico. Olá, Rico, tudo bem? Tudo bom, Edil? Rico, nós vamos aproveitar o programa, esse programa aqui os sindicatos organizam, para a gente conversar um pouquinho sobre a conjuntura internacional, sobre o que está acontecendo. A grande mídia tem divulgado recentemente a situação dos refugiados ali da Síria, né, que estão hoje invadindo a Europa, né, e estão sendo tratados como pessoas de segunda categoria, às vezes até as pessoas estão morrendo. Aí recentemente teve uma imagem que rodou a grande mídia e as redes sociais, que foi de um menino que foi recolhido na praia por um policial. E aquela imagem, eu acho que foi a partir daquele marco, daquela imagem, começou a mexer um pouco com o sentimento das pessoas do que está acontecendo com aquela população ali. Então eu queria aproveitar a sua presença aqui, que você falasse um pouco para os nossos telespectadores, um pouco da história. Como começou e por que essa crise ali no Oriente Médio, principalmente na Síria, e por que essa evasão toda de pessoas ali? Bom, Edil, esse é um tema dos mais interessantes e complexos, né? Trata-se realmente de uma tragédia humana de grandes proporções, que tem suas causas recentes, mas muitas delas relacionadas a situações que vêm realmente de um passado até longínquo, né? Primeiro situar, né, aquela região, por que se chama de Oriente Médio. Ali é uma encruzilhada de três continentes, né? A Europa, a Ásia, a África. É a encruzilhada de diferentes civilizações, é a encruzilhada onde se desenvolveram historicamente três grandes religiões, né? Três religiões que nasceram naquela região, que são o judaísmo, o catolicismo e o islamismo. Durante muito tempo, as pessoas, os povos que professavam essas religiões, eles conviveram até de forma harmoniosa entre si, né? Os grandes problemas começam a acontecer no século XVIII, XIX em diante, quando há toda a expansão capitalista a partir da Inglaterra, né? Aliás, o próprio termo Oriente Médio foi cunhado por quem? Pelos europeus, né? Que consideravam aquela região um espaço, né? Um local entre a grande civilização ocidental e o Extremo Oriente, né? Claro, sempre numa perspectiva de desprezo
pelas populações que lá habitavam. Tribos, né? Durante muito tempo tribos, durante muito tempo civilizações com um alto grau de desenvolvimento, né? Um alto grau de desenvolvimento cultural, o berço da humanidade, o berço da escrita, né? Na Mesopotâmia. A história daquela região é uma história muito rica de civilizações que tiveram um papel destacado na antiguidade, né? Mas o olhar do europeu sempre foi um olhar preconceituoso e racista, né? Como forma de justificar o quê? A exploração daquelas populações em função dos interesses capitalistas, né? A Inglaterra forma o seu grande império a partir do desenvolvimento capitalista da Revolução Industrial no século XIX e vai buscar naquela região, assim como no Oriente e em toda a parte do mundo, né? Vai buscar as matérias-primas necessárias para a sua produção industrial, vai buscar mão de obra barata, né? Para onde... Depois no final nós vamos falar sobre essa posição da Alemanha agora. Pois é, né? Parece que é caridade, mas a gente sabe que não é. Mão de obra barata para as empresas, né, se instalarem nessas regiões e também a questão de se formar ali novos mercados consumidores para os produtos industrializados. Então, na região você tem várias riquezas naturais importantes e uma das mais importantes é o petróleo. Por isso as disputas que vão começar a acontecer no século XIX vão se tornar cada vez mais acirradas a partir do momento em que outras potências, outras nações europeias e além da Europa se tornam potências capitalistas também. O caso da Alemanha, o caso da França, o caso no Oriente do Japão e o caso dos Estados Unidos. No final do século XIX a gente chega a uma disputa acirradíssima entre todas essas potências, né? E sempre havendo ali o interesse em exercer algum tipo de domínio naquela região. E não é à toa que vai explodir a Grande Guerra, né, no início do século XX, tendo naquele espaço geográfico justamente o estopim da guerra, né, com o assassinato lá do arquiduque austríaco por um movimento nacionalista radical, né? E com isso nós temos aí diversos problemas para aquela... Quando você falou, né, os turcos hoje estão... Os turcos não, os sírios hoje estão invadindo a Europa. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, quem invadiu quem? É verdade. Quem são os invasores? Porque os europeus promoveram esse processo de exploração, de colonização, impondo a essas regiões, né, miséria, desrespeitando a cultura, desrespeitando completamente qualquer tipo de organização social cultural que existia anteriormente, né? No caso da África, por exemplo, essas potências imperialistas retalharam o território e você vai ver o mapa da África, são linhas retas, né? É verdade. Porque eles chegaram lá, botaram o mapa na mesa, não, vamos recortar isso aqui como se fosse... Fizeram isso na China, fizeram isso na África, né? Vamos recortar isso aqui como se fosse uma grande pizza e cada um vai ficar com uma fatia. E ali naquela região ali do Oriente Médio tem culturas milenares, né? Culturas milenares. E essas culturas foram totalmente desrespeitadas. No caso da África mesmo, você junta em um país tribos e povos diferentes que eram rivais, e aí os conflitos, né, eles são quase que permanentes. E em outros casos você separa uma etnia, uma população que tem características culturais comuns. Eu posso exemplificar isso. É o seguinte, meu filho, o Matheus, ele faz um trabalho na África com missões, e ele trabalha em Kouda, que é no interior do Senegal. Ele me disse que a língua oficial é o francês, mas
Na região que ele trabalha ali de couro, são tantos dialetos que as pessoas não se entendem, porque eles mesmos não conhecem, e ninguém fala francês, né? Só a casta lá que ainda fala francês, o restante só comunica os dialetos. Então, durante respeitado, aí lá o idioma oficial francês, né? Durante séculos, os europeus exploraram a região, promoveram a miséria, desvalorizaram a força de trabalho, né? E agora, quando várias dessas pessoas fazem um caminho inverso, são tratados como animais, né? Como você falou, pessoas de segunda categoria nem são consideradas como pessoas, né? A forma como são tratadas. Em vários países se constroem muros, né? Se proíbe a entrada desses imigrantes que não têm absolutamente lugar para ir, né? Eles estão vivendo uma situação de desespero. Mas a gente falando assim especificamente, você falou esse relato histórico, que é bom por você se situar, porque às vezes o telespectador que vê lá na Rede Globo, vê nas grandes mídias, Síria, os refugiados da Síria, e esquece, é bom esse corte histórico, para que a população possa entender o seguinte, que isso aí não é uma coisa pontual, que está acontecendo agora porque, não, tem uma história por trás. Especificamente naquela região da Síria, ali do Oriente Médio, os interesses do grande capital, dos grandes, vamos botar assim, a Inglaterra, França, próprio Estados Unidos, tem grandes interesses ali e que incentivaram, inclusive, esses grupos que estão hoje se rebelando, né? É verdade. Essa questão mais específica da formação, por exemplo, dos talibãs e do Estado Islâmico, aliás, outra ideia falsa, né, que se vende, que a mídia trabalha muito. Você pensa em Oriente Médio, pensa em quê? Terrorismo, né? Como se todas aquelas pessoas que moram ali nascem com bomba com essa tendência a ser terrorista, o que é absolutamente uma mentira, né? O que nós temos na história mais recente, a partir da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aparecem no mundo como uma grande potência capitalista, só que depois da Segunda Guerra tem um grande bloco socialista, que não estava nos planos, né, daqueles que se uniram para enfrentar a Alemanha nazista. E ao final da Segunda Guerra Mundial, a ação desempenhada pela União Soviética, primeiro para se proteger dos ataques alemães, depois libertando diversos povos do leste europeu, contribuíram para a formação de um grande bloco socialista, né? E a partir desse momento, tanto os Estados Unidos quanto as potências capitalistas, né, aí a Alemanha Ocidental, a França e principalmente a Inglaterra, né, na Europa, aliadas aos Estados Unidos, vão desenvolver toda uma política de confrontação, né, de estímulo a conflitos localizados. E aí nós temos a chamada Guerra Fria. Por quê? Você não tem, nesse período aí, que vai da Segunda Guerra Mundial até a queda do bloco socialista, na década de 90, não tem uma nova guerra quente. Quase teve, né? Até com a corrida armamentista, com a ameaça da guerra nuclear, mas os conflitos passam a ser localizados. E esses conflitos localizados foram estimulados, em grande parte, pelos países imperialistas, pelos Estados Unidos e pelos seus aliados europeus. Primeiro porque, logo depois da Segunda Guerra Mundial, surgem novas nações libertadas do colonialismo, na África, na Ásia, e surgem governos que se opõem à exploração capitalista, nem todos eles claramente se definindo pelo socialismo.
Você tem na África e na Ásia, inclusive, um movimento forte chamado de movimento dos países não alinhados. A Índia, a Indonésia, o Egito, naquele momento, estiveram à frente de um projeto de constituição de um chamado Terceiro Mundo, né? Nacionalista, né? Com a perspectiva nacionalista de resgatar a defesa das suas riquezas, de não aceitar mais a exploração da forma como ela estava sendo feita, mas não se colocando abertamente ao lado do socialismo. Só que esses países, eles acabavam se relacionando mais com a União Soviética, que chegava com apoio e com transações econômicas mais favoráveis do que o lado capitalista. A gente vê o seguinte, que tudo tem um porquê, que a gente às vezes fica, você que fica nos ouvindo, as coisas acontecem por acontecer. Não, acontece dentro de uma roda que vai se criando essa situação até chegarmos a situação que nós estamos hoje, principalmente naquela região ali. Rico, a gente está aqui com o professor Rico, o Rico, né? É Ricardo Costa, é professor, historiador Ricardo Costa, mas é mais conhecido como Rico, militante do movimento social, do PCB. Nós estamos conversando um pouco sobre essa evolução capitalista, vamos botar assim, naquela região do Oriente Médio e a atuação vou falar até da União Europeia hoje, que existe a União Europeia, né, no que diz respeito ali à atuação na Síria, Turquia, aquela região que hoje você vê na grande mídia, essa evasão de pessoas. Mas o Rico tem feito esse corte histórico e a gente vai dar um corte agora, porque a gente precisa chamar o intervalo e a gente volta. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Olá, amigos e amigas, voltamos com o programa Sindicatos do Movimento, programa patrocinado pelo Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Textos, Sindicato da Construção Civil e Sindicato dos Metalúrgicos. Temos ainda apoio do SINPO, do CEP, Sindicatos Químicos e outros sindicatos que estão aí na luta com a gente. Você pode ver a reprise desse programa lá no YouTube. Nós temos um canal chamado PGM, Sindicatos em Movimento. Você vê a reprise do nosso programa. Pode também conversar com a gente, mandando e-mail através do sindicatosdomovimento@gmail.com ou então você ligar para a gente 2522-3164, 2522-2266. Faça críticas, sugestões, é importante. Esse programa é feito para você e a gente debate o que está acontecendo em Nova Friburgo, no estado, no Brasil e também o que está acontecendo hoje no mundo. No primeiro bloco a gente nós estamos conversando aqui com o professor Rico, né? O professor Ricardo Costa é professor, historiador, e está trazendo para a gente um relato do que está acontecendo no mundo, uma análise da conjuntura, e falando especificamente de como foi se constituindo a situação política e econômica ali no Oriente Médio, e principalmente no viés da exploração capitalista. E agora, Rico, eu queria que você que está chegando agora, a gente focasse basicamente no conflito efetivamente hoje. Né? Hoje, porque nós temos visto na grande mídia um grande número de pessoas fazendo não vou falar migração, mas estou falando... uma migração. Estão saindo da Síria em direção à Europa, em direção a outros países, inclusive no Brasil está recebendo também sírios. E o que está por trás disso? Como que começou essa como eu estava falando, na época da Guerra Fria, principalmente os Estados Unidos, não só, mas principalmente os Estados Unidos, através da CIA, né? A CIA foi criada logo depois da Guerra Fria.
né? Os Estados Unidos, logo depois da Guerra Fria, passaram a desenvolver toda uma política de segurança nacional, que na verdade é uma política de intervenção, né? Em qualquer lugar do mundo onde os interesses das empresas capitalistas norte-americanas pudessem estar em perigo, na avaliação deles. A primeira ação da CIA, por exemplo, foi no Irã, para derrubar um governo e botar um outro que fosse favorável à política dos Estados Unidos. Esse governo ele foi derrubado depois de 79, com a Revolução dos Ayatollahs, né? A Revolução Xiita do Ayatollah Khomeini. E aí começa todo, porque aí o que acontece? Os Estados Unidos passam a financiar outros movimentos ou se aproximar de outros governos, por exemplo, Saddam Hussein, que virou o grande demônio depois que houve a invasão mais recente, né, do Iraque, e na verdade naquele momento histórico ali, nos anos 80, ele era um aliado dos Estados Unidos para combater o Irã, né? No caso dos talibãs, eles foram também criados ou financiados, né? Criados não, mas financiados, né? Houve apoio logístico por parte dos Estados Unidos e da CIA, porque os talibãs faziam oposição no Afeganistão a um governo que era aliado da União Soviética, né? Esse grupo que formou a Al-Qaeda é o grande responsável pelo atentado terrorista do 11 de setembro de 2001. Porque esse grupo se sentiu incomodado aí com as ações posteriores dos Estados Unidos no Oriente Médio. Intervenção em vários países, em vários locais ali daquela região. No caso específico da Síria, também há um incômodo, que aí os Estados Unidos também tem o seguinte: com o fim da União Soviética, com a queda da União Soviética, o fim do socialismo no leste europeu, deixou de haver aquele inimigo que os Estados Unidos sempre precisam ter. O lado capitalista precisa fazer guerra. Quando tem crise econômica, o que salva o capitalismo? A guerra. É preciso sempre investir na indústria bélica. A indústria bélica é uma das mais poderosas indústrias dos Estados Unidos, que também se fortaleceu com a Segunda Guerra Mundial. Todo aquele complexo industrial militar que existe hoje nos Estados Unidos, coordenado pelo Pentágono, surge na Segunda Guerra Mundial. Então eles, a todo momento, precisam que haja algum conflito, né, para que a indústria bélica se aqueça. É o mesmo caso quando acaba, né, quando tem a queda da União Soviética e do Bloco Socialista, eles passam a inventar um outro grande inimigo, que é o terror. Hoje a gente fala, todo mundo é terrorista. Né? Então eles têm que inventar alguém, a todo momento tem um inimigo público número 1 a ser derrubado. Foi o caso do Saddam Hussein, que era aliado lá atrás. Foi o caso do cara do Irã, mas aí eles não tiveram coragem de enfrentar. O caso da Coreia do Norte, que aí tem a bomba atômica, eles também não tem coragem de se meter ali. Não tem coragem de se meter com a China, né? Foi brincar com o Bin Laden. Derrubaram. Primeiro aí fizeram aquela coisa toda para matar o Bin Laden. Derrubaram o Saddam, derrubaram o presidente da Líbia, né? O Gaddafi. E agora o inimigo público número 1 é o Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, né? Que não é nenhuma flor que se cheire, né? Que é um ditador, mas cujo governo representa um obstáculo às pretensões, né, dos Estados Unidos e de Israel na região. Financiaram então grupos mercenários que estavam à disposição depois da queda do Iraque. Porque na destruição do Iraque, eles também destruíram o próprio exército iraquiano. Eles desmontaram o exército iraquiano. Então você tem, depois disso, vários soldados que vão atrás, né, de algum conflito para eles ganharem dinheiro. Eles se apresentam como mercenários,
Ganham para fazer guerra. Ganham para fazer guerra. E isso, você tem empresas americanas que se dedicam a isso, a contratar essas pessoas, a criar conflitos para que a indústria bélica receba dinheiro do governo norte-americano, do Estado, com aprovação do Congresso. Veja bem, você precisa de uma política que justifique essas intervenções, como fizeram no caso do Saddam Hussein. Inventaram a tal da guerra bacteriológica, do grande complexo que o Saddam teria, que depois viram que não existia nada daquilo. Tinha muita poeira, né? E no caso da Síria, a mesma coisa. Eles financiaram hoje esse grupo. A Síria tem grupos fortes ali, que é o próprio Talibã e o Estado Islâmico. Financiaram um grupo de mercenários, né? de bandoleiros, e também daqueles que professam o islamismo dentro da vertente sunita, né? Mas que basicamente se mobilizam pelo interesse de derrubar o governo sírio e de se apropriar das riquezas. Aquela destruição dos sítios arqueológicos, não só dos sítios arqueológicos, mas do patrimônio histórico, né? Aquilo tem interesses econômicos por trás, porque eles já venderam aquelas relíquias todas. Que os caras para os europeus aquilo e mandam para os museus. Já venderam aquilo tudo, né? Ganham dinheiro com aquilo. Porque é bom a gente fazer essa reflexão, porque às vezes tem muita gente que vê na televisão e fala assim, mas aquilo, estão derrubando um sítio, é bom você falar essa o que tem por trás daquilo que estão acabando com o patrimônio histórico? De repente nem acabou com tudo, tá tudo guardado num canto aí, que daqui a pouquinho ele vai aparecer aí montadinho dentro de um museu aí. Museu na Inglaterra, um museu nos Estados Unidos, tem várias peças que já estão de posse de grandes colecionadores. Quando os Estados Unidos financia esses grupos mercenários, esses grupos juntados com essa posição do Islã, que é uma posição às vezes sectária, e muitas vezes dá-se muita ênfase a isso, estão matando os cristãos. Realmente estão fazendo isso de forma a barbárie de chegar, cortar o pescoço de um. Mas por outro lado, aquilo faz parte da política de propaganda, né? De mostrar, nós somos mal, nós somos ruins, nós somos coisa. Mas por trás eles são únicos e exclusivamente querendo tomar o poder para se apropriar das riquezas. Não estou nem preocupado muito com a questão religiosa. Não, a questão religiosa, ela aparece muito mais na superfície, na aparência, né? Claro que também mobiliza. E da mídia, né? E a mídia explora isso, porque é mais fácil você dizer por que está acontecendo esse conflito todo. É mais fácil dizer, são conflitos de religião, quando na verdade tem muitos outros interesses, né? Muitas outras situações por trás. Inclusive a passagem de gasodutos pelaquela região da Síria, da Turquia. Você sabe muito bem que a Europa não tem nenhuma fonte de energia, principalmente essa energia renovável. Não, a região ali... Existe um projeto de passagem de um grande gasoduto por ali, vindo dessas regiões de produção de petróleo, e que o presidente ele diz, pode passar, mas nós vamos cobrar um pedágio aqui. Ele é um mercenário também, ele gosta de um ditador que gosta de um qualquer. Pode passar, mas nós vamos cobrar um pedágio caro. E a Europa não vai se sujeitar a um ditadorzinho lá do Oriente Médio dizendo isso. Então, nem os Estados Unidos. Então, existe essa posição. Aí hoje, com essa situação, a Europa hoje se vê nessa situação, de milhares, né? Milhões, milhares. Centenas de milhares de pessoas se aventurando, até porque essa crise toda fez com que tenha uma guerra civil, né? E o pessoal está fugindo. Né? Fugindo. Alguns países espertamente estão acolhendo esses refugiados porque precisam de mão de obra barata em seu território. A Alemanha, principalmente, né? A Alemanha é um país com a idade média alta, né? O pessoal, a mão de obra produtiva está ficando escassa. Né? Exatamente. E precisa de mão de obra, assim, dos setores que são considerados
mais depreciativos, né? Assim, a da construção civil, aquela mão de obra mais pesada, e para os serviços, né, que se paga salário baixo, né? Então estão abrindo as portas na Espanha também, né? Tem essa necessidade. E outros países, é claro que é melhor que haja essa acolhida, mas a gente também tem que entender quais são os interesses, né? Agora, é inaceitável um quadro como esse, né? Se fosse outra situação qualquer, os Estados Unidos já tinham invadido aquele país, já tinham derrotado o Estado Islâmico, mas como o Estado Islâmico é produto da própria ação americana, eles não vão fazer isso. Quem está enfrentando de forma corajosa esse Estado Islâmico, além do próprio governo sírio, são grupos guerrilheiros, vamos dizer assim, não religiosos, né? Partidos de esquerda, partidos comunistas, tem uma resistência que é de mulheres, interessante isso, milícias populares, né? Que estão enfrentando, né, esse grupo e são compostas principalmente por mulheres. Então, há algumas ações muito localizadas, mas o quadro é muito, muito catastrófico, é a barbárie instalada. A Alemanha, hoje eu vi a reportagem, a Alemanha vai receber 800 mil e pretende receber durante alguns anos 500 mil por ano. Então significa que a Alemanha é um país bacana que tá abraçando esse povo. Não, a Alemanha está precisando de mão de obra. Como a França mesmo já disse que precisa de algumas, vai receber pessoas. O Brasil, o governo disse que vai receber 20 mil refugiados. O que a gente devia fazer era, eu acho que os governos, como o Brasil, é fazer uma política inversa, uma política de garantir que as pessoas fiquem no seu estado, né? Se nós tivéssemos uma política discutindo os países, tanto a União Europeia, os Estados Unidos, nós aqui estivermos discutindo as suas representações, discutindo, nós vamos intervir lá no sentido de garantir que o povo fique lá. Não, mas como é que fica? Como é que faz? Porque ali vai ter que enfrentar os grandes interesses poderosos dos Estados Unidos, de Israel, na região. Se não enfrentar isso, você vê o caso dos palestinos. Eles estão em cárcere privado, na sua própria terra. Verdade. Nós podemos fazer até um debate um dia sobre essa questão especificamente da Palestina, que para você poder, como historiador, clarificar isso para os nossos telespectadores, sobre a situação da Palestina, que aquilo é muito interessante ver por que o palestino fica dentro daquele... Hoje está cercado, né? Se a gente for até pelo ponto bíblico, a gente ia ver que às vezes o Israel que eles estão falando, não é o Israel que os caras criam lá, que é um anti. Quando eu vejo aquela bandeira de Israel em algumas igrejas, aquilo me chega e me dá arrepio. Mas, Rico, é o seguinte, nós estamos chegando ao final. Primeiro, eu queria agradecer a sua participação. Dizer para os telespectadores, o programa é isso, esse programa é para trazer os assuntos que estão acontecendo. Então, quando você vê na grande mídia, você vê aí a grande mídia, os terroristas, os mercenários, estuda, procura saber o que está por trás de tudo, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe muito bem que esse grande fluxo migratório que tem ali interessa os países, porque senão eles já teriam cortado de vez, e segundo também é uma falta de respeito da nação, né, com a população de lá. Eu acho que a gente também tem que ter consciência de que o nosso dever é de prestar solidariedade e de entender que essas fronteiras, elas foram criadas, na maior parte das vezes, de forma artificial. Os povos do mundo deveriam se unir, ser uma coisa só, né? Em termos da nossa perspectiva, né, da classe trabalhadora é uma só, né? Então nós devemos defender os interesses, né, os direitos dessa classe trabalhadora em todo lugar do mundo. Aqui mesmo no Brasil, a gente vê o enorme preconceito que existe com relação aos imigrantes. E até o preconceito que existe dentro da nossa própria nação. As próprias regiões. Em relação aos nordestinos, por exemplo, né? Em relação à população negra. E aí quando chega o pessoal da Haiti, a gente vê que existe um racismo enorme.
os bolivianos em São Paulo, né? A gente não se reconhece como pertencendo à América Latina, né? E nós temos muito em comum com essa cultura. Então é preciso romper com esse preconceito, com essa discriminação em todos os níveis. E a gente tinha que trabalhar no sentido de, você falou uma coisa interessante, não devia ter fronteira nenhuma. Não devia ter fronteira. Se um dia eu quero ir lá no norte, lá visitar. Não, o interessante é o seguinte, não posso ir. para o capital não tem fronteira. É verdade. Para a mercadoria não tem fronteira. Flui da forma mais tranquila, e principalmente depois da queda do socialismo, né? O chamado neoliberalismo que fez foi reduzir o tamanho dos estados e a capacidade de cada nação de se proteger justamente das intervenções dos interesses das grandes potências. Agora está tudo aberto. Só que as pessoas já não têm a mesma liberdade para se movimentar. É verdade, Rico. A gente chegando ao final, queria agradecer a sua participação, dizer que o programa vai estar sempre aberto para a sua intervenção, quando achar necessário, é só ligar para a gente. Ou então eu vou atrás de você também, né? E dizer para você, cidadão friburguense especificamente, o que importa é a solidariedade entre as pessoas, né? Que o Rico está colocando. Nós não somos cidadãos de Nova Friburgo, da Síria, do Estado Unidos, nós somos cidadãos do mundo. Isso. Na verdade, nós somos cidadãos do mundo, o mundo é nosso. E aí criaram essas condições, inventaram isso aí, nós às vezes estamos brigando aí pelos seus interesses. Nós vamos brigar pelos interesses nossos, principalmente da classe trabalhadora. O prefeito de Itaucara, o prefeito do pessoal, ele fala o seguinte: o meu governo não é o governo de todos, não, como está aí o governo. Dilma fala assim, é o governo de todos. Ele falou, não, o meu governo é o governo da maioria. Isso. Nós somos a maioria e nós queremos um dia estarmos na maioria mesmo, tanto em todos os momentos. Então, muito obrigado pela sua participação, que a gente espera aí que as coisas melhorem e que o mundo seja ainda melhor, justo, solidário e que está socialista. Isso aí. Muito obrigado, um abraço a todos aí, até o próximo programa. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.